hoje eu vou ministrar uma palavra, e uma palavra que veio queimando há algum tempo no meu coração, e eu sei que quando eu fui olhar tinha muitos títulos com isso, mas foi aquilo que Deus falou ao meu coração, e o título dessa mensagem é: põe em ordem a tua casa. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E antes mesmo de eu discorrer sobre a palavra de Deus, eu quero ver com vocês 2 slides que eu preparei. O primeiro slide fala que a igreja é a interseção entre o céu e a terra. Preste atenção nisso. Então, nós temos que implantar aqui uma cultura do reino de Deus. Por isso que Jesus disse que nós temos que ser o exemplo. Diga assim: eu sou exemplo. Eu sou um bom exemplo. Então a igreja é a interseção entre os céus e a terra. Antes de chegar aqui na terra, para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, tem que passar pela igreja. Então você tem que ter consciência que você é referência para as pessoas. Posso ouvir um amém, querido? E a segunda coisa, essa cultura do reino de Deus é implantada primeiramente em nós e em nossa família. Então, a família, o centro da família, o centro do casamento deve ser o amor. Deve ser centrado no amor. Então, algumas coisas são importantes para você entender sobre esse põe em ordem sua casa. Primeira coisa, a gente quer falar sobre o propósito. O propósito é realmente para aquilo que você foi criado. Para que você foi criado? Para um propósito. Então, muitas pessoas hoje casam só porque acham uma pessoa bonita, atraente, legal. Mas Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Posso ouvir um amém? E com isso vem, no casamento, o propósito, a vida devocional, muito importante. O sexo, os homens podem dizer amém? Ixi, tão fraco. Pode dizer amém? As 2 necessidades do homem e da mulher do casamento. As 5 necessidades, vou dizer só uma. Primeira necessidade do homem no casamento: sexo. Nenhum amém. Amém! E da mulher? Primeira necessidade da mulher. Faltam 4, mas não vai ser hoje que eu vou dizer. É o afeto. Sem afeto não existe sexo. Né? Amém, mulheres? Amém, mulheres? A mulher não gosta de ser usada, né? A mulher tem que ser conquistada. Gostou aí, meu amor? Gostou aí? The books on the table significa eu te amo em javanês, tá bom, queridos? Então, tem o sexo, tem os filhos, trabalho, dinheiro, ministério e lazer. Tem tanta gente que só vive para o trabalho, nem liga para a família, né? Então, nós temos que entender que o casamento tem um propósito. Amém, meus irmãos? Agora eu queria discorrer em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Quero falar sobre o rei Ezequias, um rei que liderou por 29 anos Israel. Quando ele estava com 39 anos, um profeta chamado Isaías, o maior profeta da Bíblia, que foi cerrado ao meio, né? Estava com síndrome de Salomão, então ele foi cerrado ao meio. Ele chegou, talvez ele estivesse tomando uma água, ou bebendo um vinho, ou comendo uma uva. Aí chegou para ele, na maior e na melhor, e disse assim, preste atenção: por aquele tempo, Ezequias ficou doente, para a morte. O profeta Isaías, profeta, você sabe que não alisa, né? Filho de Amós, veio ter com ele, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Ou seja, estava bagunçado o negócio, estava bagunçado, porque morrerás e não viverás. Você imagina um profeta chegasse para você e dissesse, e se diz mais, então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço de como tenho andado diante de ti, com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor,
dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi. Fez lembrar ele o exemplo de Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás do Senhor. Os judeus nunca dizem: vou descer a Jerusalém, vou descer ao templo. Eles sempre dizem: vou subir, mesmo que ele esteja no lugar mais alto. Eles nunca dizem: eu vou descer. Sempre: eu vou subir à casa do Senhor. Ele diz: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Interessante que 10 é número de plenitude humana e 5 é de responsabilidade também humana. 10 dedos das mãos, 10 dedos nos pés. Baixe a tua cabeça em nome de Jesus. Precisamos da presença e da graça de Deus aqui. Pai, nós queremos te pedir um ambiente de cura, de milagres, que o Senhor possa estar conosco, nos edificando com a tua santa palavra. Nós repreendemos todo espírito que rouba a semente da palavra de Deus. Dizemos sim, amém, para a tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, amém. Queridos, muitas vezes nós estamos no ativismo de várias coisas das nossas vidas. A gente trabalha, assobia, chupa cana, bate escanteio, cabeceia, apita o jogo, e a gente nem percebe quão distante nós estamos de Deus. E eu quero mostrar uma coisa para vocês: a importância do pai e da mãe dentro de casa, de nós estabelecermos a nossa família, porque a Bíblia diz que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias. Então a sua família tem que ser referência nesta terra. Você tem que implantar a cultura do reino de Deus na sua família, para que as pessoas do seu bairro vejam também o exemplo da sua família. Quantos podem dizer amém? Agora, eu gosto de estudar muito o hebraico, e eu quero que você aprenda o significado de pai, mãe e filho no hebraico. O pai, Av, significa força ou autoridade da casa. Pai, força e autoridade da casa. A mãe, Ema, significa força que une. A mulher é aquela que une a casa. O homem é a força e a autoridade. Filho, Ben, significa alegria da casa. O pai, a Bíblia fala que o marido tem que amar a esposa, com amor ágape. A mulher, submissão, significa uma missão abaixo. O filho tem que honrar e obedecer. Agora, o que está acontecendo? O marido, vou dizer um termo teológico que tem se usado muito no Ceará. Hoje em dia, barriga branca. Alguém conhece esse termo teológico? O marido não quer assumir a posição de líder, profeta e sacerdote, o pai. Com isso, a mãe fica sobrecarregada e o filho é a tristeza da casa. Está tudo errado hoje em dia. Então, a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido. Aí muitas vezes, porque o marido não toma a responsabilidade, a mulher não é submissa. Lá em casa, quem manda sou eu, não é, paizinha? Manda sou eu. Hoje está meio trocada a coisa. Está meio trocada. Você ama a sua esposa acima de qualquer circunstância? Você se submete ao marido, não pelos olhos, não porque o que ele diz, mas pela palavra de Deus, que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não, nós nos baseamos por sentimentos e emoções. Deus não se baseia por isso, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que ficou doente a morte. Por quê? A desordem causa feridas e doenças. A desordem, ela gera morte. Você pode dar uma olhadinha na sua casa, no ambiente da sua casa. Gente, eu fui criado num ambiente de desordem. Fui criado num ambiente totalmente de desordem. Meu pai era junto com minha mãe, tinha deixado a mulher dele, foi se juntar com a minha mãe. Já nasci em bastardia. Todo filho nascendo em bastardia, ele tem dificuldade de ficar num ambiente de aliança.
Ele não consegue ficar num ambiente de aliança por muito tempo. Às vezes é pulando de igreja, muitas vezes é pulando de casamento. Não segura amizade por muito tempo. É uma pessoa difícil. Quando eu fui compreender, a Bíblia fala, e conhecereis, João 8,32, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É o propósito original ao qual você foi criado. Então, nós temos que entender se a nossa casa é um ambiente de ordem ou de desordem. Se está causando morte ou vida. Onde tiver morte, nós temos que gerar. João 10,10. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O crescimento está diretamente proporcional ao nível de ordem estabelecido. Quanto mais ordem você colocar na sua vida, mais crescimento você vai ter. Por que que existe? Gaviões do forró, forró da bala, balada não sei o quê, para você ficar distraído. Ficar distraído com o seu propósito. O diabo quer nos distrair através dos vícios, das feridas, das mágoas. Quantos estão entendendo? Diga amém. A ordem precede a multiplicação e o progresso. Às vezes nós nem colocamos a vida em ordem, nem casamos. As pessoas nem casam hoje em dia. Ela chega para a menina, o cara olha para o menino, aquele corpo sarado. Qualquer referência, por favor. Aí a menina é bonita. Aí o cara só, Antigamente tinha uma seresta, tertúlia. Tinha o Pilps. Hoje em dia o cara conhece a menina na noite. O cara não trabalha. Não cursa nada, não faz faculdade. Dá trabalho em casa. Aí tem menino. Aí o burguelinho nasce. Aí vai para a casa da avó, da mãe. Um ambiente totalmente de desordem. E vem para a igreja. E não quer consertar a vida. Sai da igreja, volta, reconcilia. Vamos colocar em ordem isso, meus irmãos? Sim ou não? Põe em ordem a tua casa. Porque em Mateus 14, diz o seguinte. Jesus disse assim, olha, o que é que você tem aí? Rapaz, eu tenho só 5 pães e 2. Vamos fazer o seguinte, tem uma grande multidão. É uma bagunça muito grande. Vamos colocar o povo de 50 e 50 e 50. Vamos organizar a coisa. Quando organizou a coisa, nos 4 evangelhos fala sobre a questão da multiplicação dos pães. Jesus apenas deu graças. Só agradeceu que o progresso e a multiplicação veio e ainda sobraram 12 cestos. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós colocarmos as nossas vidas em ordem, a multiplicação e o progresso, a prosperidade de Deus já vai vir para a tua vida. Agora o grande problema é que é difícil a gente colocar as coisas em ordem. Finanças. Compra e não paga. Crente ainda está mentindo. Assistindo filme pornô, se masturbando. Não tem compromisso com o culto, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso, não tem uma disciplina. Quando chega na igreja, nada aqui não, em nome de Jesus, só lá em Marte. Deus me abençoa, Senhor, é o motivo da prosperidade. Os 12 corredores da prosperidade. Mas não quer colocar a vida em ordem. Existe um milagre criativo, que é o milagre que Deus faz pela misericórdia, graça e misericórdia dele. Existe um milagre participativo. Deus, Ele quer fazer conosco um milagre participativo. Ele quer que você seja o próprio milagre. Agora, ponha a tua casa em ordem. Posso ouvir um amém? Põe. Aí eu quero que você faça uma introspecção. Onde é que eu preciso colocar a minha vida em ordem? Trato a esposa com ignorância? Qual é a minha vida de oração está boa? Meu relacionamento com Deus está bem? Ou eu vou ser... Será que você hoje é a pessoa que Deus criou para você ser? Ou você está muito aquém? Por que está aquém? Vamos fazer uma introspecção? Porque em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
1 Coríntios 14, 40 diz a seguinte coisa: mas cuidem para que quase tudo, é quase tudo aí que diz? Hein? Tudo seja feito com decência e ordem. Então, por mais que Ezequias estivesse fazendo algo para Deus, estivesse construindo, derribando os altares, Ezequias estivesse fervorosamente na obra de Deus, só que Ezequias estava esquecendo a próxima geração. Esta geração tem perdido seus filhos para o ativismo e a superficialidade de relacionamentos. Terceiriza a criação e a educação dos filhos. A gente costuma dizer: olha, eu vou trabalhar, aí deixo minha filha na creche. Nada contra você deixar sua filha na creche. Às vezes, muitas vezes, pais e mães precisam, eu sei disso. Não estou discriminando disso. Não estou discriminando isso. Mas deixa a filha na creche, a criança vai crescendo, aí o pai vai buscar 8 horas, 9 horas da noite. A criança passa o dia na creche. Porque a gente pensa que é a escola que é para educar os filhos, que não é. Aí a criança cresce com a mudança de professor, a mudança de tutores. Aí chega em casa, tem a secretária do lar. Aí não deu certo, muda professor, muda secretário de lá. E a criança vai tendo aquela mentalidade de mudança. Quando ela cresce, ela não tem aquela intimidade, aquele relacionamento com pai e mãe. Ela tem uma conversa superficial. E hoje em dia a conversa é só por WhatsApp. Os WhatsApp da vida têm nos levado à superficialidade. As pessoas hoje não querem parar a ler a palavra de Deus, não querem um bom livro. Elas não têm, a Bíblia fala que nos últimos dias, no livro de Daniel, diz que nos últimos dias nós correremos de um lado para o outro. Nós estamos muito agitados, nós estamos querendo muitas coisas, mas somos superficiais. Não queremos falar muito. Se demorar muito a coisa, a gente já quer ir embora, a gente quer estar na agitação. E tudo isso coopera para a destruição familiar. Nós não temos mais, ou não arranjamos mais tempo para sentar olho a olho com os nossos filhos, tomar um café, sentar a sala. Sempre nós temos que ter um aparelho eletrônico ligado. Sempre temos. E talvez naquela época, Ezequias estava muito na questão da igreja, resolvendo as coisas. Você vê, dos 19 reis de Judá, poucos se saíram bem. Quando o reino de Israel foi dividido, os reis de Israel todos foram iníquos, e de Judá escaparam alguns. Você vê o caso de Davi, Salomão caiu na promiscuidade, Roboão dividiu os reis. Então, que tipo de reis, que tipo de pessoas, que tipo de sucessores nós estamos deixando para a próxima geração? Que tipo de filhos nós estamos deixando? Será que você conversa com seu filho? Será que ele está com você toda hora, todo instante? Queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quase perco meu filho mais velho pelo ativismo. Uma pessoa muito amada por mim, pela minha esposa, e disse assim: paizinha, diga a Jean que o segredo está no pai. O que é que significa pai no hebraico? Força da casa. Força da casa. Toda vez que eu repreendia o meu filho, eu repreendia com dureza, porque o seu pai, ele tinha que me obedecer, tinha que se submeter. Me resistiu muitas vezes. Peguei conselhos de várias pessoas, da minha liderança, mas eu estava notando que eu estava apenas passando à frente daquilo que eu tinha recebido do meu pai inconscientemente. E toda vez que eu ia corrigir, ele não aceitava. Repreender, não aceitava. Eu ficava com muita raiva. Aí eu fui ler as escrituras, fui ver como é que Deus corrigiu Adão. Adão, o que fizeste? Levou Adão a pensar, o que fizeste? E hoje, toda vez que eu vou corrigir o meu filho, apesar que eu descer a força da casa, a autoridade da casa, eu digo: filho, nisso você está errado. Mas no final eu sempre termino com a palavra de amor, de carinho. Aí quebranta ele. Quebranta ele. Hoje meu filho, quando a vez que ele me vê, às vezes grandão, parece um segurança. Ele chega na frente de todo mundo e fala assim: pai, benção, pai, benção. Aquele negócio antigo. Hoje mesmo eu passei um elogio para ele. Foi hoje ou foi ontem?
ele está trabalhando no EJC, nesse momento ele está trabalhando no EJC, lá no Maranguape. Eu disse: filho, eu tenho orgulho de você. Olha, o pai afirmando. Sabe qual é o dever do pai? Afirmar, proteger, colocar limites. Um dos maiores deveres do pai é levar o filho à maturidade. Você sabia que hoje em dia, o homem, aqui no Brasil, a maturidade dele chega aos 45 anos? Misericórdia, né? 45 anos. O homem chega à maturidade aqui no Brasil. Não se espante, porque na Europa é 54. Imagina o cabra grande lá com chupeta. Aí vocês imaginam uma igreja brasileira hoje, com problema de paternidade, para a gente repreender ou chamar atenção. Não quero não, eu vou para outra igreja. Pois vai, miserável. Mamãe dizia assim: se você não quiser esse conselho de pai, o mundo ensina. Diz isso? E o mundo ensina de uma forma difícil, né? Então nós temos que entender o seguinte: você tem a maturidade hoje, emocional? Você quer realmente crescer? Você sabe que estágio está a sua família, seu casamento? Ou você perpetua os problemas e empurra com a barriga? Posso ouvir um amém, queridos? Ezequias, quando ele foi repreendido pelo profeta Isaías, ele tinha 39 anos. Ele ia morrer com 39, quem tem 39 anos não precisa levantar a mão, tá bom? Ele ia morrer com 39 anos. Isaías disse assim: vou te dar mais 15 para tu organizar a tua casa. 15 anos para o cara organizar a casa dele. 3 anos depois nasceu o filho dele chamado Manassés, que é o Senhor lembrou, significa o nome. O pai de Ezequias, Acais, também foi maligno. E Ezequias, graças a Deus, não puxou para o pai. Só que ele não ensinou o filho, ele não prestou atenção naquilo que Deus falou para ele. Deus deu 15 anos para ele. E ele, realmente, ele não obedeceu a Deus. Vamos ver o que aconteceu? Ele disse: põe em ordem a tua casa. Olha o que foi que aconteceu. Depois da morte de Ezequias. Segundo Reis 21, né? Continua, diz assim: Manassés tinha 12 anos. Queridos, um cara liderar com 12 anos de idade. Sabe o que eu vejo, profetizo na tua vida? Muitos jovens serão levantados como líderes, curados, sarados, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos. Foi o rei que mais reinou em Israel. Reconstruiu, preste atenção, porque a vontade que nós temos é que nosso filho dê continuidade no nosso trabalho. Uma coisa muito linda é a paternidade do pastor Sandro, do pastor Eibe com o pastor Sandro. O pastor Sandro disse uma coisa, quando o pastor Sandro assumiu a Paz Fortaleza e a presidência da Igreja da Paz, ele falou uma frase que eu nunca esqueci: eu estou dando continuidade do trabalho do pastor Eibe. Ele não disse: eu vou fazer do meu jeito. Ele disse: eu vou dar continuidade. Isso é coisa de filho, gente. Isso é coisa de filho. Agora, olha o que foi que o filho de Ezequias fez. Olha aqui para mim. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Não fez só isso não. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria, foi macumbeiro. Adivinhação, consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Todo relacionamento de pai e filho distante, o filho se torna um impostor. Todo relacionamento distante de pai e filho, o filho se torna impostor. Todo não, mas a grande maioria. Então era para o Manassés ter dado continuidade ao trabalho do seu pai. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava dizendo que, olha, eu quero ter a mesma profissão que o meu pai teve. Jesus, ele teve um pai aqui na terra, se chamava José. José tinha uma profissão. Eu vou dar 3 opções para vocês descobrirem qual era a profissão de José: astronauta, motorista de ônibus ou carpinteiro?
Muito bem, parabéns para você. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Então, apesar que José ter morrido antes, ou enfim, de Jesus chegar à idade adulta, mas José passou à frente. A profissão, posso ouvir um amém? Agora, preste atenção, como a maldade dos pais nos filhos perpetuam nas gerações. O que os pais fazem às ocultas, os filhos proclamam à praça. Então Manassés foi um rei que sacrificou o próprio filho, consultou adivinhos e espíritas, ele levantou altares de idolatria. Aí vamos ver o neto de Ezequias, o filho de Manassés. No versículo 29 diz assim: Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Aí, olha o final. Lê comigo o final. O que é que diz aí? Em tudo. A minha pergunta é: o que é que seu filho lhe vê mais fazendo? No WhatsApp. Hoje em dia, os pais levam os filhos para os estádios. Não acho legal, não tem nada contra isso. Tanto que seja o Ceará, né? Amém. Se você não teve a revelação desse time, amém. Deus vai te dar a revelação. Mas os pais levam os filhos para os estádios. Mas hoje em dia parece que os homens, porque hoje temos muito machos, falta homens. Homem é pai, é marido. O homem é homem de Deus. Nós temos que levar nossos filhos não só para os estádios, mas também aos pés do Senhor. Eu sempre costumo deixar a porta do meu quarto aberta quando eu estou orando. Não é porque para que as pessoas me vejam, não é porque meus filhos entrem e me vejam orando, de joelho no chão. Eu digo aos meus filhos: filho, ir para a casa de Deus é uma alegria. Eu vou para a casa de Deus. Chega na igreja. Aí o filho vê fazendo também. Seu filho já lhe viu lendo as escrituras? Filho, olha aqui, ó, palavra de Deus. Jeremias 48:10 diz: maldito é aquele que faz a obra de Deus desordenada. Olha que palavra, desordenadamente. Vamos assistir Netflix, filho. Netflix. Coloca aí no Rambo. O que seu filho tem lhe visto fazer? Jesus disse em João 10:30: eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai, olha que intimidade maravilhosa. Seu filho lhe viu. Sabe, queridos, eu aprendi a beber com 13 anos de idade. Meu pai me ofereceu o primeiro copo de cerveja. Depois disso, eram os carnavais da vida, era na gandaia. Eu parecia Salomão. Tinha várias mulheres. Imagine se eu fosse lindo, bonito eu sou. Tudo isso eu vi meu pai fazendo. Meu pai também. Meu pai era para ser mormon lá nos Estados Unidos. Várias mulheres, várias esposas. Então nós vivíamos numa vida totalmente dissoluta. Eu imitei o meu pai em tudo. Em tudo. Por isso que toda vez que nós tomamos a Santa Ceia, Deus nos faz parar e dizer assim: rapaz, examine-se. Dá uma olhadinha se você está no Senhor. Dá uma olhadinha para a tua família. Será que a tua família está indo junto com você para a glória? Será que os teus filhos estão te acompanhando? Será que você é um pai inspirador? Porque me parece que Ezequias não estava com essa inspiração toda não, com os filhos. Será que quando seus filhos olham para você, e eu não estou querendo criar um ambiente de acusação, mas a gente fazer uma autoanálise, a primeira coisa que seu filho lembra é: meu pai ou minha mãe é um homem ou uma mulher de Deus. Eu só estou orando hoje porque eu vi meu pai fazer. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Amém aí? Então, 100 anos depois, preste atenção, passou Acais, Ezequias, Manassés,
100 anos depois, o que o cara tinha feito de errado, Deus lembrou. E influenciou toda uma geração. Vocês imaginam, de vocês, da gente, tem que sair geração bendita e eleita. Filhos no Senhor, nova criatura. Não, olha, eu na minha família sou o primeiro pastor, mas não vou ser o único. Não vou ser o único, porque Deus me escolheu para algo maior. Hoje eu entendo a minha missão. Hoje eu entendo porque que eu fui buscar a minha esposa lá no United States, Sobral. Gente, essa mulher, eu não passo um culto, o Espírito de Deus seja testemunha em você, não elogia a minha esposa. Porque eu disse assim, minha filha, hoje eu tenho uma revelação profunda, porque que eu casei com você. Nem você casou comigo, mas eu casei com você. Porque nossa vida tem que ser uma inspiração para os nossos filhos. A minha filha costuma dizer, eu quero um marido igual ao meu pai. Só que bonito. Porque nós temos que inspirar essa geração. Você é fonte de inspiração para essa geração, querido. E nós vamos deixar uma geração melhor do que a nossa, do que os nossos pais, para a sociedade, para quando o Senhor nos chamar, nós possamos dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, 100 anos depois, Jeremias 15 fala, o que Deus falou para ele, eu farei deles, está falando do povo de Judá, eu farei deles uma causa de terror para todas as nações, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Queridos, Deus está dizendo que depois de 100 anos, uma geração é de 40 a 70 anos, quase 2 gerações depois, a maldade daquele cara foi lembrada por Deus e condenou milhares e milhares de pessoas à morte, à espada, à sequidão. Tudo que nós fazemos hoje ecoará de uma forma negativa ou positiva para a próxima geração. São os mínimos detalhes que mostram o caráter da pessoa. Todas as decisões que você tomar, você está sendo observado pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido. Por isso que nós temos que repensar. E o interessante, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Existe 3 coisinhas que eu queria falar para você sobre a questão da oração. Preste atenção nisso. Por que nós temos que orar? É porque tem que falar com Deus. Mas escute só. Quanto tempo você acha que Deus passou sozinho com ele? Sem a criação de nada. Sem nada existir. Muito tempo, sim ou não? Sim ou não? Depois que Deus passou muito tempo só com ele, ele começou a pensar em você, em mim e na igreja. E depois, qual foi a primeira palavra que Deus disse na Bíblia? Haja luz. Preste atenção nisso. Quando você hoje tira tempo com você, às vezes é preciso a gente se isolar. Ou ficar um tempo se relacionando com Deus. É muito importante isso. Você imagina se você ficasse uma semana numa casa. Tem gente que ficaria doido só um dia. Hoje em dia a gente não consegue ficar sozinho. A gente não consegue parar um tempo e ficar, meditando nas escrituras, observando, fazendo autoanálise, lendo. A gente não consegue, tem que estar na rede social, tem que estar falando alguma coisa, tem que estar assistindo alguma coisa, é aquela comichão, aquela agitação. Mas quando você tem relacionamento com Deus, você sabe quem você é, você tem uma identidade, você só pensa coisa boa, uma análise intrapsíquica, você tem uma consciência virtual. O que é consciência virtual? É pensar coisas boas. Quando você tem uma consciência virtual, você tem uma consciência social, você pensa no próximo, você quer ajudar. Agora, todo egoísta, toda pessoa que não tira tempo com Deus, preste atenção nisso. Ou ele pensa para mais, ou para menos do que ele é. Ou ele é soberbo, arrogante, ou ele é subserviente e melancólico. Então, quando a gente não tira tempo com Deus, a gente pensa muito mais do que a gente é. Ou a gente pensa muito menos do que a gente seja. Moisés, ele não tinha relacionamento com Deus. Deus queria usar ele e dizia, manda outro, manda a mim não.
Por que tantas pessoas conhecem Jesus? Por que tantas pessoas estão na casa de Deus? Por que tantas pessoas hoje não ganham outras? Você já imaginou? Você chegar na tua casa, na tua família tem que ser um local de bênção, tem que ser um ambiente espiritual, um ambiente de oração. Queridos, nós sentimos ondas. Quando você chega num ambiente pesado, não sente? Sim ou não? Sim ou não? Quando você entra num ambiente de paz, você sente também. Então, como é que está a tua vida com o Senhor? Como é que está o teu tempo com Deus? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua família, os teus filhos, na hora do almoço? Coisa simples. Tem um momento de oração, vamos pegar as mãos, o marido tem que tomar essa atitude. Lá em casa, toda vez que nós vamos almoçar, tomar merenda, a gente ora. Ora e eu seguro nas mãos do menino, bem seguro assim. Vocês estão pegando alguma coisa antes do tempo. Mas eu quero dar o exemplo para os meus filhos. Eu farei deles uma causa de terror por todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quando os pais falham, querido, quando o pai falha, os filhos sofrem uma perseguição espiritual. Eu queria mostrar um gráfico para você. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Muitas vezes, as mulheres têm os maridos em casa. Nenhum aqui, em nome de Jesus. Mas às vezes o marido é ausente. É um banana. Não tem atitude de nada. A mulher fica sobrecarregada. Tudo é a mulher. Resolve lá. Meu filho, é a escola do menino. Resolve lá. Menino, tem que fazer os... Resolve lá. Aí o marmanjão está no videogame. E a mulher fica sobrecarregada. Com a sobrecarga da mulher vem a delinquência dos filhos. Porque o marido não toma uma atitude. O filho chega, senta a mão na cara do pai. Aí o pai, ai doeu, viu filho? Faz de novo, não. Está assim. Aí o que acontece? Com isso vem o problema da identidade. Pessoas feridas. Não sabem para onde vão. Não sabem para que nasceram. Aí vão para os vícios, para as drogas. Outro problema é a questão da sexualidade. Gente, hoje é homossexualidade, lesbianismo no metro quadrado. O que é isso? O pai afirma, o pai direciona, o pai coloca limites. Isso é problema de identidade, carência. Ele confunde afetividade, imoralidade com afetividade. Hoje tem um tal de Pan que pode casar até com uma árvore, um pedaço de pedra. Olha que absurdo. Tudo isso por quê? Porque os pais ausentes, o pai não conhece o Senhor, o pai não fala a palavra de Deus, não tem direcionamento. Aí os filhos ficam feridos. Aí entram na igreja, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Aceita Jesus como Salvador, mas não permanece no ambiente de aliança. Não permanece. Qualquer coisinha que repreende, já fica com raiva. Por quê? Não conhece sobre a autoridade. Eu estava assistindo um National Geographic e os elefantes jovens estavam atacando os carros dos políticos, não. O carro dos turistas. Bem que fosse. Estava destruindo o carro dos turistas. Mas por quê? Os biólogos foram investigar aquilo ali, porque os caçadores tinham matado os pais dele. Então eles não tinham a referência do caráter dos pais. Quantas pessoas aqui, inclusive eu, perdemos a referência do caráter do pai? Meu pai estava com outra mulher na bebedeira. Fui para essa bebedeira, tinha que ir para alguma coisa. Nos vícios, carência. Se meu pai tivesse me ensinado a orar, sabe? Mas ainda bem que Deus é pai de órfãos. Ainda bem que nós temos o nosso Deus. E começa Mateus 6 e diz: Pai, 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 Pai. Temos o problema da rebelião. Gente, tráfico de droga. Olha o nome dos traficantes: Elias,
o maluco. Quem coloca o filho de nome Elias, quem é? Hein? Hein? Desviado. O cara desviado, foi traficante. Um dia eu estava assistindo o jornal, o nome do marginal. Para espiritualizar a coisa, vamos dizer, o abençoado. Jefté. Quem coloca o nome do filho de Jefté, meu Deus do céu? É crente. Então, nós temos problema de identidade ferida, sexualidade distorcida. As meninas estão se entregando cedo, porque não tem referência paterna. Aí faz menino fazendo menino, geração de órfãos. Cada vez a geração mais maligna, mais terrível. Paulo fala que nos últimos tempos serão tempos difíceis. Porque a destruição da célula máter, da sensualidade. A sensualidade. Eu quero que vocês vejam esse gráfico aí, por favor. A sensualidade hoje no Brasil é grande. Você vê, Dom Pedro I transava abertamente com as escravas. Era um cara promíscuo. Hoje o hedonismo, a sensualidade. A gente na televisão da casa, a gente aceita globeleza. Aí o crente dentro de casa, às vezes com a Bíblia. Aí, filho, aí como é boa aí, mulher boa. Aí. Na igreja. A sensualidade, ela leva à quebra de aliança. As mulheres hoje, as mulheres do mundo, elas querem ser reconhecidas pelo corpo, não pelo caráter. Não pela beleza do Espírito Santo. Então ela expõe aquilo que a única coisa que ela tem é o corpo bonito. Eu acho que você se apaixonou por mim, minha filha, pelo meu corpinho bonito na época. Não foi? Mas nós já estamos curados hoje, né? Porque a sensualidade, ela leva o quê? A quebra de aliança. E a sensualidade, diga-se passagem, não é só mulheres sensuais, homens sensuais. Pais assistindo pornografia de madrugada, pensa que isso não vai influenciar nos filhos. Leva a quebra de aliança, santidade, acaba. E Malaquias 2 fala que Deus é testemunho da aliança entre você e sua mulher. A quebra de aliança leva à orfandade, porque o cara traiu a esposa. Divórcio, a palavra divórcio no grego significa apostasia. Você que está divorciado, eu não estou... Em nome de Jesus, amém, está perdoado. Mas escute, antes de se separar, antes de pensar em divórcio, será que não tem casamento ou família que Deus não possa restaurar? O que falta muitas vezes são intercessores, pais chorando às madrugadas, clamando pelo filho, pela família, pela esposa. E a coisa mais fácil que nós encontramos hoje na alma é dizer: não quero mais essa mulher não. A levar os coitados dos pastores: meu filho, por que você não quer ela? É porque ela é doida, não é porque ela é lunático. O que falta? Relacionamento com Deus. Sensualidade leva a quebra de aliança. Quebra de aliança leva a orfandade. Quantos órfãos nós temos hoje? Sem um pai, pessoas que nunca conheceram o pai, foram judiados pelo pai. Em vez de ser um ambiente de segurança, de amizade, é um ambiente de insegurança, os pais abusando dos filhos. Por isso que nós temos a sociedade que nós temos hoje. Mas a igreja veio para implantar outra cultura aqui na terra. Nós vamos implantar a cultura do reino de Deus aqui na terra. E você vai ser usado, porque onde eu fui ferido, aonde eu fui ferido, hoje eu estou curando. Meu pai me feriu, mas hoje eu estou curando, porque Deus me curou, queridos. Vocês estão entendendo? Quem está comigo? Então nós temos que amadurecer, a igreja tem que amadurecer. Não é desistir das coisas, mas interceder. Procurei um homem na brecha, diz o Senhor. Em Gênesis 3,15 diz assim: nós vamos pisar na cabeça da serpente, mas ela vai nos ferir no calcanhar. Hoje a maior ferida da sociedade é a família, é o pai. Querem ridicularizar o pai. Isso é subliminar, quer ver? Olha o Homer Simpson, um bobão. Um bobão. Olha a família dinossauro, o Dino,
um bobão. Aí a gente coloca as nossas crianças para assistir essa porcaria. Não tem mais filme bíblico. Tudo que eles veem é um pai bobão. Aí o filho começa a chamar o filho: ai, abestado, ai, idiota. Aí vai crescendo. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina, tá isso nas redes sociais, a menina puxando o cabelo da mãe, porque ela queria ir na balada. Olha que ponto nós chegamos. Você vai deixar ir na balada? Solta, filha. Você vai deixar ir na balada? Solta, filha. Solta o cabelo da tua mãe. Ainda bem que só o Senhor é Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Vocês estão entendendo a que ponto nós chegamos? Nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos com isso. Hoje em dia, a irreverência, ninguém respeita mais ninguém. Os pais são desmoralizados, as filhas são desmoralizadas, as mães são desmoralizadas. Os líderes, as autoridades, ninguém mais reconhece a autoridade hoje em dia. Hoje parece que os pastores que se humilham, oh meu filho, meu coração, querido, você tem que mudar, tomar vergonha na cara. Tem uma hora que Deus vai prestar conta. Quando Deus prestar conta conosco, Ele vai dizer: meu filho querido, vem cá. Por que você não submeteu a minha palavra? Por que um neném, um bebê? Mas Deus, é porque sabe, o pastor lá era muito mal. O negócio aí de obedecer a tua palavra. Ou o meu bebê, sendo que não, né? Tudo bem, vai ali para o inferninho ali, vá ali. A Bíblia fala: busca ao Senhor enquanto é tempo, querido. Busca ao Senhor enquanto é tempo. Põe em ordem a tua casa. Marido, coloca a ordem na tua casa. Coloca a ordem na tua casa, mas não precisa humilhar, bater. Mas dá o exemplo, começa com você. Começa conversando, não começa colocando ordem, começa a dar o exemplo pela oração, pelo quebrantamento. Porque um espírito quebrantado Deus não rejeita. A serpente vai ferir o calcanhar de muita gente. É verdade, mas a Bíblia fala que nós vamos pisar na cabeça dela. E o final nós vamos ter a vitória. E o pecado, querido, é um sintoma apenas de um coração ferido, de um caráter ferido. Agora deixa eu te mostrar bem rapidinho, já estou terminando. Pessoas feridas, bem rapidinho. Sintomas de pessoas feridas: falta de interesse pelos outros, falta de transparência, esconde tudo. Hipersensibilidade, a pessoa não pode falar nada, a pessoa já se chateia, já fica com raiva, não sabe ouvir, as emoções são frágeis, são fragilizadas, possessividade. Jesus ia morrer e pensa assim: Jesus, não vai morrer não, fica comigo, o Senhor é meu. Foi o que Jesus disse para ele: tá bom, queridão. Foi, falou isso? Para trás de mim, Satanás. Carência, acepção de pessoas, medo de conhecer novas pessoas, ser atendido em suas exigências. Quando não lhe atende na hora que você quer, você fica com raiva. Você sabe esperar? Pouca ou nenhuma gratidão. Pessoa, sabe, queridos, escute só que eu vou lhe falar. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque só vivem reclamando. E a gratidão é a chave para o próximo passo, para a próxima fase da tua vida. Você quer passar de fase? Seja grato pelo que você já tem, você já recebeu. Tem gente que elogia toda hora. Quando não elogia, ela critica, duras críticas, passa de um lado para o outro rapidamente. Guarda mágoa por muito tempo. Você guarda mágoa por muito tempo? Você é uma pessoa fácil de lidar? Gente, tem tantas pessoas que, meu Deus do céu, Nossa Senhora do Desterro. Pessoas difíceis, pessoas que não se percebem, pessoas que não se percebem, atitudes de rebelião, não se submete a ninguém, mas só vive em más companhias, extremo de humor. Eu tinha esse problema. Um dia eu estava muito alegre, outro dia eu estava com humor muito fechado. Aí um dia eu morava no condomínio nas Cajazeiras, aí eu ia desse jeito para o trabalho, desse jeito. Tinha carro, ainda ia pegar o Paranjana. Aí tinha um rapaz que morava no condomínio, nome Alex. Mas eu sempre passava e dava bom dia. Aí passei por ele: Alex,
Bom dia, tudo bem? Aí ele tinha um andado meio esquisito, né? Ele falava assim. Aí ele passou por mim e disse assim: tudo bem, Berém, bem, bem. Aquele tudo bem, Berém, bem, bem, eu passei o dia todo rindo. Aí eu percebi, gente, ainda bem que a minha esposa é Maria da Paz, não Maria da Guerra. Porque o cara chato sou eu. Amor, eu te amo, viu? Amor, você é uma santa. Santa Maria da Paz. Eu vou até me benzer aqui. Porque você aguentar pessoas feridas complicado. Suportai-vos. Por isso que tem mais de 20 vezes na Bíblia. Suportai-vos, Eu entendi, Senhor, eu entendi. E a primeira pessoa a suportar é você mesmo. Será que você se percebe nisso? Você é a pessoa madura. Que é maduro? Se relaciona fácil. Aceita a repreensão. Fala em amor. A pessoa é equilibrada. A igreja equilibrada, você nem precisa pregar nada. A sua vida já prega por você, querido. Maldizente ou difamação. O maior ensino dos pais é pelo exemplo. Vamos dizer juntos? Agora eu quero finalizar aqui dizendo a seguinte coisa, preste atenção. Gênesis 18, 19. Deus quer nos usar nossa família para um propósito, para edificar outras pessoas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conserve no caminho do Senhor. O que é que Deus quer com Mateus, com a Duda e com a Rebeca? Que conserve os caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão que lhe havia prometido. Se você colocar a sua família diante de Deus, permanecer no caminho do Senhor, vai vir as promessas sobre a sua vida, querido. E nossos descendentes serão poderosos sobre a terra. Êxodo 4, 5 diz a seguinte coisa: para que creia que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais. Preste atenção, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não era o Deus de José, que era meu pai, mas hoje é o Deus do Jean, é o Deus do Mateus, e é o Deus do filho do meu filho. Assim também eu profetizo na tua vida, querido. É o Deus, é o seu Deus, é o Deus do seu filho, é o Deus do seu neto, para abençoar gerações. O Senhor nos cura e nos quer nos colocar no jardim. Preste atenção nisso. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Tudo aquilo de ferida que você sofreu na sua família, quem quer que se lhe machucou, Deus está transformando o monturo em um jardim. A Bíblia diz: renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu quero lhe mostrar uma foto aí, preste atenção. Pense em tudo que você já sofreu de abuso na sua família, os traumas, tudo escombro, tudo destruição. Mas pelo processo da cruz e a fé de Deus que está em você, nesse momento você está sendo curado. Está sendo colocado um jardim no seu coração, no seu espírito. Tudo aquilo que te afligia, tudo aquilo que você foi abusado, neste momento pela fé, Deus está mudando a tua vida, querido. E eu quero finalizar com Oséias 6, do 1 ao 10. Escute, do 1 ao 2. Eu tinha uma unha encravada. Eu passei 3 anos com essa unha encravada. Eu tinha medo de operação. Eu jogava uma pedra na lua, ela ia em Marte, Saturno, voltava e acertava no dedão. Toda vez que eu ia visitar alguém, um irmão na casa, né? Eu ia às vezes com a sandália, a chinela. Aí tinha um cachorrinho, eu tinha que fazer assim, com a unha encravada do pé. Por que eu não sarava isso? Porque eu tinha medo do corte, da incisão. Ultimamente eu estava com a pedra na vesícula. Não sei por que nasceu essa pedra na vesícula. Só porque eu como panelada, essas coisas leve, né? Essas coisas, né? Carne de porco. Comia, né? E eu passei muito tempo com essa dor. De vez em quando dava uma crise, rapaz, terrível. Aí comecei com Buscopan composto. Aliviava. Aí então pronto, agora pronto. Aí voltava a comer de novo. Aí depois eu comecei a tomar Tramal. Tramal não adiantava mais, passei a morfina. Chegou um dia que o doutor Jonete disse assim: vai ter que cortar. Aí agora eu fiz a operação de vesículas.
3 incisões. E o doutor Anias, que participou, né, lá da operação, ele me acompanhou. Eu fui o único pastor no mundo que teve um ginecologista na hora da minha operação. E ele disse que eu estou muito bem nessa área, está tudo em paz comigo. Mas o que é que eu tinha medo? Eu tinha medo da incisão. Eu tinha medo do corte. E às vezes, queridos, para nós nos expormos, a gente não quer. Mas tem uma hora que Deus diz assim: você vai ter que se expor. Você vai ter que mostrar a sua ferida. Eu vou ter que cortar isso aí, sajar. Onde que dói? Onde é que você precisa sofrer uma incisão? É um perdão? É um pecado oculto? Onde precisa? Você quer ser restaurado? Hoje eu estou bem, ó. Estou bem. Pode, calma. Bater devagarzinho, mas daqui a pouco eu estou forte e vou entrar na academia. Mas precisou da incisão. O que é que diz a palavra de Deus? Venham, venham. Voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, 2 é número de concordância. Você tem que concordar com Deus. Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, número de ressurreição, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Queridos, olha, eu não sei se você sabe, mas Deus tem um nível melhor e maior para você. Deus tem um casamento melhor para você. Deus tem uma vida melhor para você. Deus está chamando você para restaurar a sua vida hoje, pôr sua vida no altar. Não façamos como Ezequias, que perdeu toda a geração. E eu quero te convidar, querido, discute a você a se levantar, mas fica sentado um pouquinho. Eu quero que você pense na sua vida. Onde eu vou melhorar? Eu era tão grosseiro com a minha esposa, só faltavam as ferraduras. Sabe, eu decidi amar essa mulher que Deus me deu. Eu decidi ser um pai melhor, ser um discípulo melhor. Eu decidi ser crente de verdade. Eu decidi realmente olhar para a minha vida e dizer: meu Deus, eu tenho mais uns 40 anos ainda, se você sendo generoso comigo. Está na hora de eu... Sabe, eu era ferido com meu pai. E quando eu fiz a operação, eu disse: meu pai, eu estou aqui no hospital e eu fiz uma operação de vesícula. Eu pensava que ele fosse dizer: meu filho, eu vou aí. E ele só disse: tá bom, filho, depois a gente se fala. Mas aquilo ali não me feriu mais. Sabe por quê? Porque eu tenho um pai. Salmo 68 diz: pai de órfãos é o Senhor. Eu sou feliz com meu pai, e ele está me colocando nas veredas dele. Por isso que eu amo meu pai terrestre. Você só se fere se você se deixar ferir, querido. E Deus hoje está restaurando pessoas aqui. Hoje você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor. Você vai fazer uma família melhor. Porque nós somos o reino de Deus implantado aqui na terra. Nós somos exemplo para este mundo. Em nome de Jesus.